para analisar os assuntos dessa quarta-feira comigo, Carla Araújo e Leonardo Sakamoto. Uma ótima tarde aos dois. E aí, Sakamoto, alguém tem motivo para ficar feliz com esses números? Estou vendo aqui a nota da campanha do Boulos, não, do Nunes, que disse que Ricardo Nunes vê o resultado da Quest com humildade e confiança no trabalho que foi e está sendo feito pela cidade de São Paulo. Sakamoto, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Diego, reta final de campanha, né? Temos na quarta-feira eleição, domingo, temos ainda o debate na TV Globo. Vamos ter agora, o que tudo indica, a sabatina. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? De Pablo Marçal, né? Que convidou tanto Guilherme Boulos quanto Ricardo Nunes para serem sabatinados por ele no Instagram. Boulos aceitou, Nunes não. Né, então deve ter também a sabatina, coisas insólitas que acontecem na reta final. E com relação às pesquisas, saíram duas hoje, a Real Time Big Data apontando 11 pontos de diferença, Nunes 51, Boulos 40, e a Quest apontando 9 pontos de diferença. É a primeira vez que um instituto de pesquisa dá uma diferença entre os dois de apenas um dígito, né, de 44 a 35, né? Ainda a gente está esperando, vai ter novas rodadas, né? Mas tivemos a Atlas com 13 pontos de diferença, Paraná Pesquisa com 12 pontos, Futura com 12 pontos nos últimos dias, né? Repetindo, Quest Real Time é de hoje, e o Datafolha mais deslocado dos demais com 18 pontos de diferença, né? Então, o que acontece? Se você perguntou se animou, animou, a campanha do Boulos animou, né? A campanha do Boulos está animada, falou que os dados da Quest, essa redução está indo ao encontro do tracking deles, né, da campanha do tracking. O tracking, para quem não sabe, tracking é uma pesquisa diária, né, que é feita pelas campanhas, normalmente em eleições, para medir, né, como é que tá as tendências do eleitorado. O track é menos importante que o tamanho, né, os números e mais as tendências, sobe, desce. Então falou que está mais ou menos alinhado com o que tá dando a Quest, né? Então eles estão empolgados nessa reta final. O Boulos está fazendo essa ação de dormir um dia em cada casa de eleitor em vários bairros de São Paulo, está participando de que pode participar, absolutamente tudo que pode participar, tentando se mostrar onipresente nas redes sociais, mas também em eventos. Enquanto isso, ontem o prefeito Ricardo Nunes, que está à frente, né, portanto favorito, né, se encontrou, teve aquela churrascada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Sinceramente, como a gente até já comentou aqui ontem, eu acho que se ele pudesse, ele não teria ido para essa churrascada, até porque neste momento, a esta altura da campanha, com o Nunes fortalecido por sua rede de vereadores e alianças de lideranças comunitárias, né, pelo apoio de outros políticos como Tarcísio de Freitas, trazer a rejeição de Jair Bolsonaro para o jogo eleitoral não vale a pena. Bolsonaro poderia ter sido útil antes, quando foi chamado, mas preferiu ficar em cima do muro entre ele e Pablo Marçal, com medo de perder seguidores que estavam querendo votar no ex-coach, no empresário, né? Agora, a ida de Bolsonaro para a campanha traz apenas aquela rejeição, e Nunes não pode falar não, não quero, né? Mas também não vai dizer, meu Deus do céu, o dia mais feliz da minha vida, porque não foi certamente. Então, Diego, para quem acompanha de perto a eleição e achava que estava dado, né? Esses números aqui dão não vou dizer uma esperança, porque esses dois resultados, essas duas mudanças ocorrem dentro das oscilações das margens de erro. É bom sempre avisar o nosso quem está acompanhando, né? Essas oscilações são oscilações dentro da margem de erro. Mas isso é claro. Para a campanha e para o efeito da campanha do Boulos, dá uma injeção de ânimo nessa reta final. Verdade. Carla, como é que você vê então esse movimento aí dos números, né? Essa oscilação na margem de erro, como fala o Sakamoto? Tem um outro movimento que eu não sei se as pesquisas captam também, porque muita gente pode desistir, né? Não ir votar. A chamada abstenção, né? Que é a tentativa das campanhas nessa altura do campeonato convencer o eleitorado a ir votar, né? Porque pode ser que chova, pode ser que, sei lá, as pessoas não queiram votar, nem no Boulos, nem no Nunes. Falem, não quero votar em nenhum dos dois me agradam, não vou votar, vou pagar uma multa. Tem isso ainda, né, Carla? Boa tarde.
Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Tem isso, e o índice de abstenção em São Paulo foi bastante alto, né? Esse ano, quase 30%, 27 ou 29, se não me engano, não me lembro exatamente. Agora, é também um problema. Agora, de fato, eu concordo com o Saka, vale a gente destacar que as oscilações estão dentro da margem de erro, mas dá uma injeção de ânimo, sim, na campanha do Boulos, que investiu agora nessa reta final, né? Numa agenda intensa, é, dormindo na casa de eleitor, fazendo caravana, indo falar com o eleitor, né? E apostar na rua, né? Eu estava conversando ontem com uma integrante da campanha do Boulos e eles estavam falando que ele estava buscando alguns públicos que estavam meio alheios ali à campanha. Quando você vai na rua, conversa com o cara, essa coisa do empreendedorismo, um pouco da agenda do Marçal, digamos assim, né? De prometer ali algumas melhorias de vida, o Boulos olhando no olho das pessoas, e a campanha começou a se animar mesmo. Então, esse número a mais aí, essa oscilação positiva, sim, com certeza dá um ânimo, porque até semana passada, digamos assim, o cenário estava muito mais tranquilo para o Ricardo Nunes, né? E aí, eu também concordo com o Sakamoto quando o prefeito Ricardo Nunes faz a agenda com o Bolsonaro ontem. Eu acho que para ele não houve vantagem nenhuma nesse momento de trazer essa rejeição do Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro tem um capital político importantíssimo, mas tinha, diferente do Boulos, que precisava reforçar a imagem da ligação dele com o Lula e com a Marta, tentando trazer aí, né, o capital político que a Marta teve como prefeita na cidade de São Paulo, que ainda é uma das melhores avaliações, e colocar a disputa de uma forma com mais força com o presidente Lula. No caso do Nunes já estava ali como com a mão na taça novamente, e aí ele traz o quê do Bolsonaro nesse momento, né? Fica uma coisa assim, eu até estava ouvindo uma pessoa que estava falando, nossa, mas agora que tem gente descobrindo que o Nunes é do Bolsonaro, então não sei se essa descoberta para alguns eleitores que estavam aí no caminho do meio vai ter um efeito muito positivo. Aí eu destacaria só o que pode ter, a gente sempre fala, né, Diego, saca? As coisas estão caminhando para esse rumo, depende de um fato novo, será que surgirá um fato novo? O debate da Globo, historicamente, esse na véspera das eleições que a gente vai ter amanhã, é sempre um debate muito importante, né? É um debate que, historicamente, a gente lembra, se a gente for pensar um pouco em memória política, né, do presidente Lula e o Collor, em que ali houve o que foi um debate marcante que acabou ajudando muito a decidir o presidente Lula perder aquela eleição. E tem essa coisa que a gente respira muito política, né? E os candidatos também. Então a gente vive nas nossas quase bolhas. E às vezes o cidadão comum ali que ele está pensando, ele vai pensar na véspera. Tem muita gente que decide na véspera. E esse debate da Globo, eu acho que é quase que uma tradição mesmo. Como o da Band é o primeiro e já fez uma tradição nisso em campanhas eleitorais, esse da Globo tem muita gente que para assistir pensando, vou decidir aqui hoje. E pode realmente ajudar a influenciar. Então, eu acho que assim, o que a gente pode ter nessa reta final de fato novo, acho que na sexta-feira que a gente vai estar aqui conversando, a gente já vai ter o debate da Globo e acho que a gente vai ter mais elementos para analisar. Mas eu acho que vai ficar um pouquinho mais emocionante, talvez, essa reta final aí em São Paulo, Diego. Haja coração, Carla Araújo, Leonardo Sakamoto.